Olá! No vídeo de hoje, vamos conhecer o plugin Smart Slider, tanto a parte de configuração quanto a parte de uso. Vamos instalar o Smart Slider. Clique em Plugins, Plugins instalados, Adicionar novo. Digite Smart Slider na área de pesquisa e escolha a opção do autor Next-End e clique em Instalar agora, aguarde e clique em Ativar. Para começar, vá em Smart Slider e clique em Dashboard. Vamos conhecer as opções desse painel. Aqui temos o botão Dashboard que permite voltar para essa tela principal. Caso você tenha entrado em outra e estando nessa página, você tem acesso a toda a estrutura que o plugin oferece. No lado direito, temos o menu de configurações gerais, botão de ajuda e o menu de informações que o servidor do plugin envia para o site que estiver usando. No lado esquerdo, abaixo da barra azul, temos o menu de formas de ordenamento da apresentação dos projetos e menu de itens deletados. Temos 5 opções de ordenamento dos projetos, na ordem natural, de A para Z em ordem alfabética crescente, de Z para em ordem alfabética decrescente, do primeiro adicionado para o último, não necessariamente em ordem alfabética e do último para o primeiro sem critério de ordem alfabética. Ao clicar nessa caixinha de marcação azul, aparece um novo menu para ações em grupo. Temos 5 opções: duplicar ação, mover ação para a lixeira, exportar, selecionar todas as ações, desmarcar todas as que estiverem selecionadas. Temos aqui a caixa de pesquisa para quando tiver muitos projetos e queremos procurar por um específico usando uma palavra-chave. Em Show Tools, podemos determinar a quantidade de projetos que vamos ter por página: 10, 25, 50, 100 ou todos os projetos salvos no banco de dados do plugin. Quando tivermos vários projetos, poderá ser que surjam várias páginas, basta escolhermos o número da página clicando no número para escolher o conjunto de projetos que interessa no momento. Temos 3 opções: criar novo projeto, usar um modelo pronto ou importar um projeto que já tenha sido criado antes. Vamos começar com um novo projeto usando as configurações padrão. A única alteração vai ser o nome do projeto e depois clicamos em Criar. Agora temos 2 opções: adicionar imagens clicando no botão verde, adicionar slide ou arrastar e soltar para os campos vazio no lado direito. Vou arrastar e soltar algumas imagens. Se clicarmos em adicionar slide, uma nova janela surge com mais opções. Clicando no botão verde imagem, temos a biblioteca de mídia do WordPress, basta clicar em selecionar arquivo ou arrastar e soltar também. Como já adicionei antes, não preciso repetir. Clicando no botão Blank ele apenas cria um espaço vazio onde é possível adicionar uma imagem clicando no botão Editar no meio do slide vazio, não vou editar por aqui. Clicando no botão Postagem, temos 2 páginas no WordPress, Olá Mundo e página de exemplo. Caso tivesse dezenas de páginas, bastava digitar uma no campo de pesquisa acima. Se eu quiser incluir um slide em página é só selecionar uma página na lista e clicar em Add Post. O terceiro botão é para fazer uma sobreposição de uma imagem sobre as outras. Não vou fazer isso. A última opção, Dynamic Slides, serve tanto para WordPress como Joomla. Nesse caso, é preciso fazer uma cópia clicando em Choose. Essa opção serve para importar dados de outras fontes como redes sociais, blogs externos ou páginas web. Não vou mostrar isso aqui. Vamos fazer algumas edições básicas no slide recém-criado clicando em Editar. Vou usar o slide 1. Aqui temos o menu flutuante de edição do conteúdo e estilo. Podemos clicar no ícone de cabeçalho para adicionar um ao slide selecionado. Você pode ver os elementos que estão compondo o slide clicando no botão de lista de camadas no canto superior direito. Ao clicar nos 3 pontinhos ao lado de um elemento, podemos deletar o mesmo. Podemos reposicionar o pop-up de edição para um canto que facilite a edição. No campo texto podemos alterar o nome do cabeçalho. O segundo elemento que podemos adicionar é um bloco de texto abaixo do cabeçalho. O terceiro elemento é para a inclusão de imagem por cima do plano de fundo. Caso queiramos, clicando no botão de mais, nesse caso, não vou colocar nenhuma. Aqui podemos adicionar detalhes para SEO e código CSS para personalização.
caso você conheça CSS. Aqui podemos colocar um link para uma página externa ou qualquer outra coisa. Temos a opção de inserir um botão no slide com um tamanho padrão ou largura total. Essa opção é para evitar quebra de linha no nome do botão. Essa última opção serve para adicionar outras linhas ao cabeçalho e com novas linhas podemos colocar os mesmos elementos dentro das novas linhas, tanto quanto queiramos. Podemos na hierarquia selecionar as colunas ou deletar. Na aba de estilo, podemos fazer o alinhamento para a esquerda, centro, direita e justificado. O botão não dá para alinhar por aqui. O lugar certo fica mais embaixo. Na opção absoluto, o elemento fica flutuando sobre os outros. Aqui podemos escolher as cores dos elementos. A aba animação só está disponível para quem tem a versão Pro. Ao concluir, podemos salvar. Antes de seguirmos para a próxima etapa, dê uma ajudinha ao canal deixando o seu like. Outra página. Clicamos em editar e vamos para o construtor de tela Gutenberg. Agora precisamos escolher um local para incluir o shortcode e depois clicar no botão de mais na esquerda e escolher a opção Shortcode. Agora basta colar e em seguida clicar em atualizar. Por fim, podemos clicar com o botão direito do mouse em ver página e escolher abrir em nova guia para ver o slide na nossa página. Se esse tutorial foi útil para você, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo do universo do WordPress e construção de sites e receber as notificações dos novos tutoriais. Obrigado e até a próxima!